Bom dia, pessoal. Hoje é mais um vídeo. Eu ia fazer ontem, mas estava com muita crise de sinusite. Mas hoje aqui estou eu, né? Aí eu queria falar sobre como as crenças religiosas não fazem sentido. E isso é baseado numa conversa que eu ouvi entre duas colegas de um curso de artesanato que eu fiz há pouco tempo. Assim, uma delas tinha enfrentado um problema muito grande de saúde e passado por uma cirurgia, e a outra estava falando sobre uma queda que tinha levado de um cavalo, que ela passou 6 meses imobilizada. E ela disse bem assim: era a segunda vez que eu montava em um cavalo na minha vida, né? Eu por pouco não perdi o pé. E a gente só entende o propósito dessas coisas depois que a gente passa. Aí eu fiquei escutando sem querer interromper, para não ser mal educada, claro. Porque afinal de contas, a crença dos outros é a crença dos outros e a gente tem que respeitar, mesmo que a gente não concorde. Aí eu fiquei ouvindo, aí eu fiquei escutando, né? E ela dizendo: a gente só entende o propósito, o porquê isso tinha que acontecer depois que essas coisas acontecem. A gente nunca entende o propósito de Deus para as coisas que acontecem na nossa vida. E enquanto eu escutava, eu pensava no ator Christopher Reeve. Ele era um cavaleiro experiente. E ela era a segunda vez que ela montava num cavalo. Aí eu fiquei pensando, isso foi com um propósito? Porque, veja, andar a cavalo envolve riscos. Andar de bicicleta também. Praticamente não há uma atividade que não envolva riscos. Christopher Reeve, o ator, era um cavaleiro experiente e isso não o salvou de sofrer uma queda feia que mudou sua vida para sempre. Então Deus achou que aquilo tinha que acontecer com ele. Vamos pensar bem em Ayrton Senna. O esporte que ele praticava é um esporte perigoso, com risco de vida. Aquilo aconteceu com um propósito. Maguila desenvolveu aquela demência que acabou com a vida dele por um propósito ou foi uma consequência natural do esporte que ele praticava? E eu pensando, tudo envolve risco. Um motorista experiente não está livre de sofrer um acidente, andar de moto envolve risco, andar de bicicleta envolve risco, até atravessar uma rua envolve riscos. Vamos pensar bem. Existe um ramo da biologia, a herpetologia, né? Que estuda anfíbios e répteis. Um herpetologista que resolveu se dedicar a estudar cobras, ele passa por um treinamento para lidar com esses répteis, não passa? Para manuseá-los de maneira a não ser picado. E mesmo assim ele corre o risco de ser picado. Se ele for picado, foi porque isso tinha que acontecer? Isso foi com um propósito? Aí eu pensei também na tragédia de Gerson Brenner, essa história de propósito. Se aquilo que aconteceu com Gerson Brenner foi com um propósito, então significa que Deus arquitetou tudo de forma a que o caminho de Gerson Brenner cruzasse com o caminho dos ladrões e ele levasse um tiro na cabeça que acabou com a carreira dele e deixou um homem de 1,90 m totalmente dependente dos cuidados de outras pessoas. E a minha colega que caiu do cavalo, ela ainda falou: olha, com certeza aquilo foi um livramento, porque a minha enteada de 13 anos, ela queria montar naquele cavalo. Mas, graças a Deus, fui eu que montei, não ela. Aí é a velha questão do livramento, né? Aí essa questão do livramento me fez pensar em 2023, quando eu estava passando por aquela situação que todo mês minha conta ficava no vermelho. Eu queria ter ido ao São João aqui na minha cidade, mas eu não pude por estar com a conta no vermelho. Eu não sabia o que estava causando aquilo.
Aí eu me lembro que eu encontrei uma senhora, uma crente. Aí eu contei para ela, eu não sei o que está acontecendo, senhora. Todo mês minha conta fica no vermelho. Eu estou com um saldo negativo, eu queria ir para o São João e não vou poder ir por causa do meu saldo negativo. Aí ela disse, minha filha, olhe, pense bem que isso pode ser um livramento de Deus para, quem sabe o perigo o perigo que você não ia correr. Quem sabe não iria acontecer alguma coisa com você se você fosse ao São João. Aí eu fiquei pensando, enquanto Deus me deu aquele livramento para não acontecer nada comigo no São João, alguma criança estava sendo abusada sexualmente, morrendo de fome na África, morrendo em um atentado terrorista, né, lá no Oriente Médio. Livramento. É engraçado, né? Crente adora dizer, Deus te deu um livramento. Mas, quando a gente fala de uma coisa ruim que aconteceu com a gente, ou que a gente orou e Deus supostamente não fez nada, aí surgem pessoas como aquele velho do Recanto das Letras, que eu já falei várias vezes, aquele Miguel. Aí ele diz, Deus não é babá. Deus não é um esbirro. Deus não é um esbirro, Deus não é babá. Porque essa história de livramento realmente levaria a ver que Deus, ele é elitista, né? Porque ele dá livramento a uns e deixa outros se lascarem. Foi o que aconteceu quando uma vez eu estava voltando de ônibus para casa, um pouco tarde, porque eu tinha ido ao dentista, e um homem armado com uma faca estava meio louco, eu acho que ele estava drogado, dizendo, eu quero o celular, eu quero o celular. Eu tive sorte naquela noite porque ele não olhou para mim, né? Ele desceu do ônibus e eu tive sorte porque ele não olhou para mim. Aí houve gente que falou que aquilo foi Deus que me protegeu, Deus que me deu livramento. Só que, ao mesmo tempo em que Deus supostamente estava me dando aquele livramento, um colega meu, ele estava sendo assaltado e foi esfaqueado. Eu sou melhor do que aquele meu colega? Eu não sou melhor do que ele sou. Eu não sou melhor do que ninguém para que Deus, assim, me impeça de ir para o São João, ao mesmo tempo em que ele não protege uma criança de ser abusada. Não é verdade? Eu não sou melhor do que ninguém para isso. Eu acho estranho, né? As pessoas dizerem, tudo ocorre com um propósito. Porque se tudo ocorre com um propósito, significa que Deus está manipulando todas as circunstâncias da nossa vida. Assim como eu já falei várias vezes sobre essa questão de que tudo ocorre no tempo de Deus. Não faz o menor sentido. Porque se as coisas ocorrem com um propósito, então onde está a nossa responsabilidade por nossos atos? Se eu fizer uma escolha errada, eu não posso responsabilizar a mais ninguém senão a mim mesma. Se eu tomo um caminho e eu sou assaltada ou atropelada, não seria mais lógico e até mais justo dizer que isso foi um azar, foi um infeliz acaso, do que pensar que aquilo ocorreu com um propósito? Ou seja, que Deus fez o meu caminho cruzar com o de um motorista bêbado ou de um assaltante? Tenham todos um bom dia.